Vou falar aqui um pouco sobre a minha nova organização da minha rotina, de forma que eu consiga estudar todos os conteúdos aí na semana, organizar de forma mais estruturada, visando aí os 130 dias próximos aí, né? Mais ou menos 130 dias, acho que já deve ser um pouco menos, até a prova do Enem, beleza? Hoje de manhã eu acordei e eu me deparei com uma questão. Eu fiquei, cara, eu tô estudando só naturezas. E não que isso seja ruim, mas é que agora os conteúdos de natureza eles já são mais enxutos. E eu tinha outros dois pormenores, assim, que é o primeiro deles, o estudo de linguagens, que não é que está sendo negligenciado por mim, mas ele está sendo menos negligenciado que, que os conteúdos de humanas. Por quê? Eu não estudei humanas até agora, tá bom? Nada. Absolutamente nada. Eu estudei um pouco de geografia no começo do ano, porque o Pedro estava postando as aulas, e eu fiz uma prova do Enem e eu percebi que eu acertaria todas as questões, mesmo que eu não tivesse conhecimento nenhum acerca daqueles conhecimentos que o Pedro passou, um monte de coisa, são mais de 20 horas, eu acho, de conteúdo. Eu fiquei, velho, se eu for estudar, sei lá quantas horas de humanas que o Pedro faz aulas muito densas, pra ganhar aí 10 acertos, eu acho que eu consigo fazer de forma diferente, tá ligado? Meio que dar um corridão um mês antes da prova. Tipo, ver tudo de uma vez, porque vai ser um mês antes da prova, sabe? E eu já tenho boa parte dos conteúdos meio que na cabeça, porque o que me pega muito é história e geografia, perdão, filosofia e sociologia e geografia. História, caraca, esquece geografia. Geografia é bom, tá bom? Geografia eu sei. No geral, tá? Eu não sei algumas coisas muito específicas, detalhes muito milimétricos, assim, que é tipo, às vezes pega uma questão, mas se eu aprender naquela questão e revisar depois, tá tudo certo. Então, assim, não me preocupo muito. Talvez eu veja ali os módulos de filosofia e sociologia quando o Pedro terminar de lançar lá no fim do ano. E estude legal, assim, sabe? Mas já tendo toda a base de matemática e naturezas e redação brutalmente perfeita, sabe? Porque no fim das contas é isso que diferencia um aluno de alto desempenho para um aluno de baixo desempenho, né? É a capacidade de operar bem, de performar muito bem na prova de naturezas e de matemática, além de fazer uma redação exemplar. Claro, né, que tirar uma nota muito boa em linguagens e humanas também vai diferenciar, claro, né? Mas muito menos do que eu tirar 30 ou 40 em naturezas. Quiçá 44, 45, tá ligado? Aí já é um salto de 50 pontos na média. E no meu curso, que é tudo peso um, só divide por 5, né? Então eu ganho mais 10 pontos de média se eu for dos 40 aos 45 em naturezas, mais ou menos. Fora de matemática, que eu vou dos 850 para os 950, que são 100 pontos de média, divide e dá 20 pontos a mais na média, caso eu gabarite matemática. Ou eu seja um aluno de alto desempenho já. Mas se eu for um aluno de altíssimo desempenho, eu vou ganhar 100 pontos de média. O que é muito bom. E redação também. Redação tirar 900 para 960, divide por 3, né? Esse divide por 5, aliás, eu vou ficar com 12 pontos a mais. Pô, já tudo isso ajuda muito mais do que simplesmente ganhar ali, sei lá. Se bem que humanas até que dá bastante diferença, né? É, humanas dá bastante diferença. Mas enfim, daria pra dar um jeito, sabe? Esse negócio que eu tô fazendo no YouTube aí, pra quem deve estar acompanhando, que é o treino léxico, ele me ajuda muito também em humanas. Cara, esses livros brancos estão refletindo na minha cara. Eu sabia que era isso. Não, não era isso. Eles vão me ajudar muito em humanas, porque tem muitas palavras que eu tô colocando ali que elas são do meio jurídico, do meio institucional, da parte mais burocrática de um país. Filosófico também, né? Que nem anomia ali, que é uma coisa muito sufrágio, essas coisas são mais relacionadas a humanas do que linguagens, né? Então acho que nesse sentido eu vou ganhar aí pelo menos mais uns 5 acertos em humanas e depois é só diferenciação. Então o que que eu vou fazer? Eu tava falando com o ChatGPT hoje de manhã, ele acabou sendo meu conselheiro, tá bom? Em várias questões. Eu saí de 840 ali, mais ou menos, para 920 cravado com o ChatGPT. Eu não estudei nada além do ChatGPT. Aprendi tudo sobre português. Tudo não, aprendi muita coisa sobre português e gramática com o ChatGPT. Depois eu só aprofundei melhor e detalhei especificamente em redação com o Júlio. E eu nem vi tudo, mas eu já estava cravando 960, tipo algumas redações, em que eu acertava um pouco mais a minha gramática, né? Que sempre foi o ponto que eu mais errava. Eu tava, tipo, gabaritando tudo menos gramática.
E continua sendo. Agora eu tenho que gabaritar o tempo também. Porque eu tô fazendo redação em muito tempo. Às vezes eu gasto 3 horas numa redação e eu não tenho 3 horas numa prova, né? O ideal seria eu gastar aí no máximo 2 horas fazendo uma redação exemplar e, pô, pelo menos tendo 1 hora e meia aí pra cada, aliás, 1 hora e 45, né? Pra cada área do conhecimento do primeiro dia, beleza? Então, vou falar agora das partes, da forma como eu vou dividir. Eu estudo exatamente aí, em média no caso, 8 horas por dia, tá? Começo de manhã, acordo já estudando basicamente, acordo 6 horas, às vezes eu acordo um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, depende. Mas sempre eu acabo fazendo ali 1 hora de estudo antes da aula do Renato. Eu tomo café de manhã ali bem cedo também, ali pelas 7h30 eu já tô tomando café, hoje eu tomei um pouco mais tarde. Eu não tomo café preto, tá? No caso, hoje e ontem eu tomei. Que saco, velho. Eu odeio isso, porque quando eu vou falar as coisas, sempre acaba que eu fiz hoje algo que eu não faço, né? Mas eu parei de tomar porque. E eu percebi que isso melhorou muito. Tipo, agora eu tô ansioso. Eu tô falando, eu tô tremendo, meu diafragma tá tremendo. Normalmente isso não acontece quando eu não tomo café. Porque dá pico de adrenalina, cortisol fica liberando, né? Então, não acho legal, tá bom? Como eu acordo cedo, se eu tomar às 8 ali é um pouco menos prejudicial, pelo menos não acaba com o meu ciclo circadiano, né? A minha liberação de cortisol natural quando eu acordo. Ok, pouco importa isso. Então eu acordo às 6 ali, começo a estudar às 6h30, basicamente. Vou até às 7h30. Depois eu tenho aula com o Renato às 8, termino às 10h30, praticamente sempre. Hoje foi um pouco mais cedo, porque eu me dei a liberdade de sair da aula um pouco antes. A última questão que ele ia terminar era uma questão. A última questão do simulado, no caso, que ele estava corrigindo. Era uma questão mais simples. Eu falei, cara, eu acertei essas 3 questões últimas aqui. Essa aqui eu já fiz na hora ali, rapidinho. E aí eu terminei de fazer. Tá, tô de boa. Acho que já tenho esse conhecimento consolidado. Então, e eu fui bem no simulado até. Eu poderia ter sido melhor, claro, né? Eu ainda não sou um aluno de alto desempenho. Eu sou um aluno de médio alto desempenho. Estou performando aí no simulado, o último simulado R4, eu fiz 35 e 38, naturezas e matemática, né, respectivamente. E errei 4 questões de naturezas que eu já deveria saber acertar, no caso, né? Então, tipo, ver na prova e falar, cara, isso aqui eu sei fazer. Em contrapartida, eu acertei outras duas, na verdade, de conteúdos que eu ainda não estudei, porque o Pedro ele faz muitas conexões nas aulas, então acabo que eu consigo pescar ali uma questão ou outra. E matemática eu errei 2 questões de análise combinatória, o resto tudo, 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 tudo. Abaixo disso eu acertei. Então eu errei 2 questões de análise combinatória, uma questão de. Uma questão de log, que foi a questão de log que teve, uma de geometria, não lembro agora. Mas tiveram, tipo, são só os conteúdos menos core da prova, sabe? Os conteúdos de razão, proporção, de sistema, de função primeiro e segundo, essas coisas mais triviais, PA e PG, eu acertei tudo. Escala, fazão, enfim. Eu estudo, então, 8 horas em média por dia. Tava falando, né? Faço ali umas 4 horas de aula de manhã, depois eu almoço, começo ali pela 1h30 mais ou menos, e vou até umas 5 horas estudando, tá? Então dá umas 4h30, 8 horas. Às vezes eu vou até um pouco mais, às vezes eu vou até às 20, quando eu tô muito no pique, assim, quando eu tô, sabe, dando um corridão nos conteúdos. Aí eu vou até umas 20 horas ali, dar umas 10 horas de estudo diário por dia, líquida, tá? Eu não paro, basicamente, eu vou no banheiro e volto e sento porrada de novo. Porque a prova tá chegando, né, rapaziada? Tem que estudar. E aí eu tava falando muito naturezas. Eu faço naturezas todos os dias. Eu só estudo naturezas e redação quando eu tô afim. Então é naturezas e redação, naturezas e redação, naturezas e redação. Isso tá me deixando maluco já, velho. Tipo assim, estudar naturezas, física e química, nossa, amplia o teu vocabulário de vocabulário não, né? O teu repertório de cálculo de um jeito, mano. Porque física é muita razão e proporção que tu tem que, tipo, fazer 3 contas de uma vez só. E, mano, às vezes eu olho para um número em matemática e eu já sei o resultado na hora, porque o Renato dando as explicações, ele faz com números mais fáceis, né? Então as conversões, elas pum, 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 sabe? Então, estudar física e química é extremamente produtivo, principalmente com as listas que a plataforma dá, que são sempre questões muito acima do nível do Enem. Às vezes questões tão acima do nível do Enem que o Pedro sequer tocou na aula. Química eu tô falando lá, soluções, tá? Tô falando de soluções, tô falando de estequiometria, tô falando de termoquímica, que são conteúdos que envolvem cálculo.
Conteúdo, biologia eu nem tô estudando muito, porque no último simulado eu acertei 84% da prova. Eu errei 2 questões de biologia, e uma delas era misturada com química, que foi a questão lá do equilíbrio químico, né? Mas eu não sei se eles consideram isso. Tá, vamos lá. Voltando então. 8 horas por dia em média. Eu tenho 6 dias de estudo. De tudo estudo. E eu tenho um dia de simulado que é domingo. Então, domingo, a partir de agora, eu vou fazer simulado todos os dias. Simulado intercalado, né? Então, primeiro dia, depois o segundo dia. Primeiro dia, segundo dia. Né? Não. Eu tenho que fazer uma redação por semana. Toda semana. Menos. Exceto a redação do simulado, tá bom? A redação de simulado não conta. Treino de redação é uma coisa. Que isso, velho? Meu PC desligou. Prova de redação é outra. São coisas bem diferentes, tá bom? A minha redação de prova ela é completamente diferente da redação de treino, claro, né? Mas eu tenho que igualar redação de treino e redação de prova. Elas têm que estar sempre. Essa aqui não desce. Essa aqui tem que só subir. Essa aqui tem que subir acompanhando até depois igualar. Esse é o core, entendeu? Então, de nada adianta eu tentar fazer um treino e eu ir muito mal no meu treino. Não, eu tenho que tentar. Tudo bem ir mal também, claro, né? Vamos assumir isso aqui. Se eu for mal no meu treino, eu paro e falo assim: o que que aconteceu? Estudo, ok, né? Isso aí todo mundo já sabe, isso aí é padrão de estudo, né? Beleza. Então eu vou ter 48 horas de estudo médio, de 48 a 50, né? Agora vamos dividir isso, né? Nos 4 conteúdos, nas 4 áreas do Enem. Ficou assim, tá? 18 horas vai ser naturezas, porque é a matéria que mais tem potencial. Eu acho que hoje, se eu fizer uma prova de naturezas, eu vou ficar com 780, 750, né? Em média. Matemática, eu não vou estudar mais do que a aula do Renato, tá? Eu já tô indo bem, já estudei praticamente todos os conteúdos, falta só os conteúdos mais altos, digamos assim, que é tipo função trigonométrica, função logarítmica, função exponencial. Aparentemente, análise combinatória de forma mais aprofundada, né? E eu tô então consolidando a minha base. Meu monitor tá desligando, velho. Tô consolidando a minha base e crescendo junto com o Renato. Enquanto isso, eu vou fazendo as provas. O que eu errar, eu vejo. Olha, errei isso aqui de análise combinatória. Beleza, tem que me atentar mais a isso. Faça uma revisão, a análise combinatória. Pá, 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 pá. É isso e aquilo. Tem que fazer arranjo, tem que fazer combinação. Quando? Pá, pá, pá. Probabilidade, faz análise. Enfim, não tô fazendo uma rádio aqui de análise combinatória. Aí, 18 horas de natureza, 15 horas de matemática. 15 horas de matemática dão 5 horas mais 2 horas e meia ali com o Renato. Então, aproximadamente isso, mais os conteúdos que eu tô revisando ali, mais algumas atividades que eu faço aqui e ali. Beleza, é isso. Redação 10 horas, né? Redação é trivialidade máxima, né, gente? Redação é muito importante. O que que eu vou fazer? Presta atenção. Daqui a pouco eu vou falar. 3 horas de humanas e 3 horas de linguagem. Matérias com pouco retorno, matérias em que tem pouco conteúdo, linguagens é basicamente volume de exercício. Volume de exercício e como é que o Pedro fala? E caçar os erros. Tipo isso, né? Vou botar o casaco, velho. Acho que eu tô com frio. Então. Nossa, velho, não desceu. Então. É isso. E revisões. Revisões ali, uma hora. Só pra, tipo, dizer que eu vou fazer. Porque eu vou fazer todo dia, basicamente. E aí, essas 18 horas de naturezas eu vou fazer da seguinte forma, tá bom? Eu vou criar uma timeline aqui, digamos assim. Como é que eu vou fazer isso, na real? Vou ligar meu iPad. Mano, esse vídeo aqui vai ser uma conversa, mano. Quem tiver afim de ouvir, vai ouvir. Quem não tiver afim de ouvir, velho, fica à vontade, hein, mano. Se quiser sair já, pode sair também. Vou colocar esse aqui, claro. E aí esse aqui eu puxo aqui e tome o X-Play Windows. Toma. Tá lá. Tá bom? Vamos pro iPad, então. Eu tenho... Tirei o iPad sem querer. 18 horas de naturezas. 15 horas de matemática. Né? São os dois conteúdos aí mais importantes, no sentido de ter muita matéria e dá muito retorno. Depois, redação
Porque redação só 10 horas. Aqui a gente tá falando de horas, né? E aqui é a área. Depois 13 e 3, que é humanas e linguagens. E como é que eu vou fazer? Eu conversei com um cara aqui no meu canal, eu acho que eu consigo trazer essa conversa pra vocês, porque foi bem interessante, beleza? Eu acho que até serve um pouco pra exemplificar o que eu tô falando, porque ele teve uns insights muito bons e eu gostei bastante, tá bom? É o Eduardo Tavares, eu exímio seguidor, ele já comentou várias vezes aí nos meus vídeos. Só tenho que descobrir em qual vídeo exatamente que ele comentou. Tá logo aqui, ó. Vou colocar o cacão de texto que ele colocou aqui pra mim. Amigão, eu vou botar você no meu vídeo, tá bom? Peço perdão aí se você não gostar, se você não curtiu, põe nos comentários e já recusa a participação, tá tudo certo, tá bom? Depois eu regravo o vídeo, não tem problema nenhum. Imagem. Captura de tela. Imagens, captura de tela. Aqui, ó. Olha o que esse cara me disse, tá? Seria muito interessante você focar nas de humanas, principalmente nas de filosofia, pois estou aprendendo bastante com elas. Questões de humanas, né? Atualmente estou resolvendo 4 tabs, que é técnica tab. Então, pegar um bloco de prova e fazer, né? Eu não tinha entendido, ele já tinha comentado isso, eu não sabia o que era tab. E sinto que estou evoluindo bastante com o contato com a prova. Aliás, vi o seu comentário na última aula de redação, que era sobre as aulas, né? Eu acho que eu falei de aula de literatura, alguma coisa assim. Eduardo Tavares, enfim, não comento muito, já passei por quase todos os módulos, com exceção dos iniciais que eu assistia na Hotmart, ok. Ele falou, né, que adotou uma estratégia por conta dos conteúdos das áreas do primeiro dia, né. Errei uma questão de Cruz de Souza, que é um escritor, né. Fui pesquisar e descobrir que ele é o maior expoente do simbolismo, que é uma escola literária, beleza? O que eu fiz a partir disso? Aprofundei os meus estudos sobre o autor e resolvi questões dele no próprio Enem. Então, basicamente, ele provavelmente abriu um banco de questão, colocou lá literatura, botou o cara e... Peão. Aí ele falou, né, que a prova de literatura coloca os mesmos autores, principalmente, e de cada movimento, né? Então, por exemplo, realismo. Pô, Machado de Assis, velho. Nem tem outra coisa que colocar, basicamente. E aí, disserta sobre aquilo ali. Ele já aprendeu sobre duas coisas. Ele foi atrás do realismo e foi atrás do simbolismo, no caso, né? E do Cruz de Souza. Então ele já gabaritaria, por exemplo, uma outra questão de outra pessoa falando sobre o realismo. Por isso, quando você for corrigir as provas, vale muito a pena se aprofundar em relação à literatura e os autores. Isso para linguagens, por exemplo. Que eu tenho duas lacunas muito fortes. Lacunas não. São lacunas. Dois buracos no meu aprendizado. Artes. Eu não sei nada de artes. É tipo assim, ó. Eu vejo uma questão de artes. E aí eu automaticamente percebo se é um espaço onde a pessoa anda, caminha por ali. Se a pessoa anda, caminha por ali, ou mexe na arte, ponto. É interação com o público, beleza. Se não é isso, aí ferrou. Tem uma que eu detesto. Eu já fiz essa questão umas 9 vezes. Eu errei todas elas. Que é uma escultura, assim, de um cara que fez umas crianças brincando ali num terreno todo gramado, assim, um monte de árvore, pá. Só que é uma arte que ela tá meio borrada, sabe? E ele pergunta qual que era a ideia do autor em fazer aquilo ali. E eu fiquei assim, eu não sei, velho. Eu não faço ideia. Eu não sei nem que arte é essa. Aí eu coloquei, ele borrou pra fazer movimento. Não, não é isso. E eu não lembro o que é, tá? Porque, tipo, se cair, primeiro, pouca gente vai acertar, eu acho. Imagino. E dois, eu não vou parar tudo pra ler aquilo, estudar sobre aquela arte especificamente. Mas isso aqui eu achei interessante, porque um autor é uma coisa muito maior, sabe? Por isso, quando você for corrigir as provas, vale muito a pena se aprofundar em relação à literatura. Estou aplicando a mesma lógica em assuntos que faltam em humanos. Prefiro 1000 vezes responder o bloco de questão e aprender previamente. Aqui tem... Acho que eu cortei um pouquinho. Ativamente. Aprender ativamente com os erros do que assistir a uma aula solta de um professor aleatório sobre a Era Vargas. A evolução é notória porque somos expostos constantemente, não sei o que, beleza? E aí ele falou sobre pesquisar no Gemini e entender o contexto dessa forma. Tipo, ele não precisa, parar e ver uma aula dessa pessoa e aí ver a questãozinha, não acertei. E aí, enfim. Então ele só vai, faz a questão, errei. ChatGPT, ou Gemini, né?
o que é isso aqui, não sei o que, sobre isso, pessoas importantes, pá, datas históricas, não sei o que, eventos, não sei o que, bota tudo no Anki. Além disso, cria um banco de erros, ponto. No Anki, dividindo as matérias, né? Cada uma das matérias, e aí ele coloca as questões e adiciona perguntas profundas sobre o escopo do assunto. Então, por exemplo, eu errei uma questão de estequiometria. A questão de estequiometria, ela era uma coisa da prova, né? Era uma pergunta muito sutil, em que ele não dava nenhum composto, mas ele falava sobre o triacilglicerol. Não. Ah, cara, ele dava um composto e ele falava que aquele composto era ácido e a gente queria basificar ele, basicamente. A gente queria colocar hidróxido de sódio. E aí era na proporção de 1 para 3, então precisaria de 3 vezes a concentração de 3 ou 4 agora, acho que eram 3, de hidróxido de sódio para cada uma ahn, desse composto aí, eu não lembro o nome. E eu errei essa questão, porque eu fui garoto também, porque eu esqueci de dividir por 0,8 depois a concentração total de hidróxido de sódio para ver o que eu ia precisar, e eu acabei errando. É isso. E aí eu poderia ter pego essa questão e colocar, tá bom, existe essa questão aqui, por que eu errei, como é que ela funciona, mecanismos, não sei o quê. E eu crio um banco de erros, entendeu? Isso aqui, inclusive, é uma coisa muito potente, tá? Eu fiz isso pra redação e, inclusive, faz tempo que eu não reviso. E é engraçado porque eu comecei a errar as coisas que eu já tava errando. Se eu tivesse criado o meu banco de erros e visto ele rotineiramente, tipo assim, ó, toda semana eu vou lá e vou revisar o meu Anki com os meus bancos de erros das redações, eu já ia estar muito melhor. Nas respostas, eu utilizo dois formatos: texto escrito e áudio. Eu, sinceramente, não usaria áudio. Eu não gosto de ouvir as minhas coisas, eu prefiro ler o que eu escrevi, porque eu aprimoro a capacidade de escrita, né, de escrever propriamente, explicando o conteúdo como se fosse uma revisão ativa mesmo. Beleza, ok. Se ele gosta, tudo bem. Religiosamente faço 4 a 6 questões de revisão por dia, o resultado tem sido perfeito. Legal. É tipo ali eu com as palavras, né? Ele faz todos os dias e pra ele tem sido bom. Show. Isso ajuda muito com conteúdos de baixa incidência. Em reações orgânicas, por exemplo, é uma parte sobre grupos dirigentes que nunca caiu no Enem, mas não dá pra ficar bitolado nisso. Aquelas questões do simulado do SAS, inclusive, são perfeitas. Eu não sei qual simulado do SAS ele tá falando, eu não tenho acesso ao simulado do SAS. Não sei nada sobre isso. Que, enfim, conseguiu sintetizar a matéria e aí ele revisou e agora ele consegue explicar perfeitamente aquele assunto. Beleza, e depois a gente conversou, né? E. Enfim, eu falei pra ele que eu gostei bastante da estratégia que eu vou usar. E de fato eu vou, tá bom? E eu vou explicar isso agora. Como é que eu vou fazer? Tá bom? Eu tenho dois assuntos que eu já falei pra vocês aí que são fundamentais, né? Aqui, não sei quanto é que deu 6, 18, 24 com 25, 49, né? Dão 49 horas, aí aqui teria mais 1 hora de revisão. Mais 1 hora de revisão. Só que essa revisão ela vai ficar espalhada, entendeu? Porque eu vou acabar usando, eu vou fazer mais revisões. Eu errei 4 questões de conteúdo que eu já sabia em naturezas e 2 questões que eu já sabia em matemática. Então aqui que vem a mágica. Eu vou fazer bloco de prova, tá bom? Eu vou pegar lá hoje. Eu já vou começar essa semana, só que hoje eu vou fazer um pouco mais hard, porque estamos em cima do laço, né? Então a gente tem aqui segunda. Que é isso, velho? A gente tem aqui segunda, terça. Opa! Vou fazer assim, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia eu tenho 2 horas e meia, 2,5 no caso, né? Com o Renato. 2,5, 2,5 de matemática. Então aqui eu já fecho as minhas horas, tá bom? É isso que eu vou ensinar de matemática por semana, nada mais, nada menos. Às vezes uma lista ou outra ali que eu tenho que resolver, óbvio, tá? Mas estudo em si, por isso que aqui tá um pouco mais, né? Aqui se somar vai dar vezes 5 dão 10, 12,5, ali estão 15 horas, então tem as horas dos exercícios, a hora de revisão, tudo mais, flashcard, show. Redação eu não vou fazer todo dia. Eu vou pegar 2 dias da semana e eu vou fazer 2 coisas. Existe um treino de redação que eu quero muito fazer, que ele é o seguinte: eu tenho muita dificuldade com o tempo de prova. Eu não consigo
ter ideias muito rápido e eu não consigo botar as coisas no papel muito rápido. Então acaba que eu tô escrevendo e aí eu preciso parar para construir as frases também. Isso às vezes acontece. Então às vezes eu quero escrever uma construção, tipo, nesse sentido, o autor tal falou sobre isso aqui no filme tal, não sei o quê, e isso tem relação com isso por causa disso. Só que às vezes isso não sai na hora, porque cada tópico, cada repertório seria uma construção diferente. Então o que eu vou fazer? Na semana eu vou pegar um tema aleatório da plataforma, eu vou tipo descer assim, vou clicar aleatoriamente num tema. E aí eu vou pegar esse tema e eu vou dissecar ele. Então eu vou ler todo ele, beleza, normal, como se eu estivesse fazendo uma redação. Vou fazer um brainstorming. E aí eu vou pegar algumas coisas pontuais assim e vou criar frases em cima daquilo. Então, deixa eu voltar pra cá. Eu não tava compartilhando. Ai, que boca aberta. Perdão aí, rapaziada. Eu fiz isso aqui, ó. Eu criei aqui esse tempo, tá? Esse quadro ali de horas. Vou organizar ele melhor. Além disso, eu acordo bem cedo de manhã, tá? 6 horas, né? Eu não preciso acordar mais cedo que isso. E eu vou fazer todos os dias uma tab. Tab do quê? De naturezas. Eu tenho 5 dias pra fazer. Eu vou fazer em 5 dias uma prova inteira, tá bom? Técnica tab, não sei se vocês sabem, espero que sim. Ela não é uma prova, não é um simulado. Ela é um diagnóstico e uma técnica de revisão. Então, é pra tu ver o que tu tem que revisar ou revisar naquele momento. Então, assim, tô ali fazendo a prova, beleza, tive contato com esse assunto aqui de novo. Ou então não. Ou então, putz, não tive contato com isso aqui ainda, não estudei, então anoto o erro. Preciso estudar isso aqui. Eventualmente eu vou chegar lá, né? Nesse tópico aqui exatamente. Então, eu vou pegar uma prova. Cabe do quê? De naturezas. Vou pegar uma prova. Hoje, essa semana eu vou fazer de 2017. Eu tenho 5 dias na semana. 45 dividido em 5 dão 9. Então eu vou fazer 9 questões por dia de naturezas. Por quê? Porque naturezas é o meu foco. Então, se eu conseguir eliminar a lacuna de aprendizado dos outros conteúdos com naturezas agora já, com 9 questões, e for fazendo isso até o final do ano, até o Enem no caso, né? Eu já vou ter feito aí um monte de questão. Eu não vou fazer a conta agora, não me convém. Tá bom? E os outros conteúdos? Aqui tem simulado, tá bom? Simulado. Quando eu faço simulado, eu faço só o simulado na semana. Normalmente domingo eu não estudo, tá? Eu faço algumas revisões ali, algumas rádios, eu acabo pensando em alguns conteúdos, penso, faz um tempo ali que eu não estudo isso, talvez seria bom dar uma pensada sobre. Em linguagens, absolutamente nada, humanas também não. Quando é de redação, eu penso alguns tópicos. Sobre temas de meio ambiente, sei lá, é um tema que eu tenho muito contato. Então, sobre temas mais políticos, né? Eu tento pensar em alguma coisa. Normalmente não me vem porque sociólogos é muito difícil pra mim, eu ainda não sei muitos sociólogos. E talvez o que eu vou falar agora seja um bom treino, tá bom? Aqui eu vou fazer 2 tabs. Aqui nesse dia vão ser 2 tabs. Aqui vai ser uma tab de linguagens e uma tab de humanas. Essas tabs vão ser o meu estudo da semana de humanas e linguagens. Sábado, 6 horas. E o resto, eu vou escrever uma redação. Então, se eu estudo 8 horas por dia, eu vou escrever uma redação em 2 horas. Ou não. Talvez eu faça a redação um dia antes, né? Eu tenho 10 horas para fazer a redação. Mas o treino de redação ele é o mais trivial, o mais importante, o mais fundamental. Claro que a escrita também é. Então, um dos dias da redação, eu vou sentar e vou estudar um monte de redação, né? Talvez eu faça até um pouco diferente. Talvez eu reparta isso aqui no meio. Talvez eu pegue... Olha aqui, rapaziada, eu tive uma ideia melhor. Vou fazer a tab de humanas e linguagens aqui, ó. Linguagens e humanas. Além da de naturezas. Só que natureza eu já vou revisar no dia. Então, peguei de manhã ali, fiz a minha prova de naturezas. Poxa, errei uma questão de citologia. Revisa tudo de citologia. Tudo não, mas o que errou principalmente, né? Pega os flashcards ali, faz as revisões de flashcards, isso não demora meia hora. Aqui vai ser naturezas, 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 naturezas. Uma tab de naturezas de 9 questões não vai demorar para mim 15, 30 minutos. De 15 a 30 minutos, no caso.
vai ser provavelmente nesse meio. Então acho que em 20 minutos eu termino. De manhã eu também faço meu treino léxico. Então aqui eu vou deixar o léxico aqui. O léxico. Inclusive esse treino léxico. Opa. Ele tá sendo muito bom pra mim, tá? Eu não sei o quão legal isso é pra vocês. Mas caraca, bicho. Isso é insano. É. Ops. Eu. Sabe o que é pensar melhor? Eu penso melhor, eu penso mais rápido. Antes eu pensava mais devagar. Agora não. Agora eu consigo pensar mais rápido nas coisas, sabe? Às vezes eu tô falando com uma pessoa e eu demorava pra pensar nas palavras que eu ia usar. Agora não. Agora eu só penso e falo. Ah, é outra coisa, né? Domingo eu também faço treino léxico, que também tem um treino léxico. Eu deixo meio desorganizado, tá tudo bem, tá? Não é sobre perfeição, né? Então, todo dia eu vou fazer aula de matemática, todo dia eu vou fazer um treino léxico, todo dia eu vou fazer tab de naturezas. Ah, mas não é muito conteúdo no dia. Pô, eu estudo 8 horas, entendeu? Tá tudo certo, sabe? Não vai ser, eu não vou saturar por causa disso. É mais por questão de lapidação. Sabe aquela história de fazer uma coisa várias vezes é melhor do que nunca fazer, mas fazer um dia só? É a mesma história. Então é melhor eu estudar 1 hora por 10 dias do que eu estudar um dia por 10 horas e deixar outros 9 sem estudar. É sobre isso. Exceto com linguagens humanas. Eu acho que uma revisão mais espaçada nesse sentido vai ser um pouco melhor. Beleza. Aí eu vou fazer essas tabs aqui, né? Depois eu vou ter o estudo de conteúdo. Então, estudo. Ficou espremidinho, mas tudo certo. Então aqui eu vou estudar linguagens e naturezas. E humanos, no caso. Ah, o que eu errei daqui? Jogo pra cá. Ah, em linguagens eu tinha que ver, eu não sei o gênero textual da reportagem, vamos supor. Não sei lá o que é um gênero do jornalístico específico. Vou lá e vejo a aula do Pedro sobre gêneros, sobre textos jornalísticos e vou lá e faço uma pilha de questões daquilo ali. Ah, humanas, eu queria saber sobre Durkheim, por exemplo, que fala sobre a anomia social. Não sei o que é anomia social, vou aprender sobre Durkheim. Pego aqui, errei essa questão, jogo pra cá. Errei de geografia física. O que eu errei? É um fenômeno específico climatológico. Então eu vou estudar exatamente clima de geografia. Não vou estudar tudo de geografia, não vou estudar rochas de geografia, eu vou estudar aquilo ali. Coloco no Anki todos os assuntos ali que eu estudei sobre aquele tópico específico de humanas ou linguagens, naturezas e matemática também, claro. E vou criar esse banco de erros e revisar diariamente. Então, o que eu tiver que revisar, eu vou revisar. É isso, basicamente. Não tem mais muito o que falar. Então aqui eu vou escrever uma redação, né? Aqui ainda tem o dia da redação, que vai ser uma redação cronometrada. Aqui, como isso aqui vai me custar 1 hora, dessas 6 horas totais daqui, então acabou que eu fiquei com 5 horas, então vai dar exatamente 3 horas de redação aqui pra fazer. Eu não vou começar isso essa semana, porque já é quarta-feira. Eu vou deixar isso pra próxima semana. Tá bom? É basicamente isso, então. Então eu vou todo dia estudar matemática. Todo dia eu vou estudar naturezas. Eu já faço isso. Eu já faço isso todos os dias. Todos os dias eu vou fazer o meu treino léxico. Eu vou continuar com isso e vai ser um projeto até o final do ano. No caso, eu vou, a partir de algum momento, até o final desse mês, no caso, eu vou só revisar as palavras. Então não vai mais ter palavras novas para usar, sabe? Quando eu tiver, eu vou gravar um vídeo, provavelmente. Então eu vou aprender sobre as 2, 3 palavras novas que eu tiver, que eu vi numa questão de linguagens, e vou falar, beleza? Redação. Redação, esse é meu treino, beleza? Vai ser o seguinte, então. Eu vou pegar umas dessas 10 horas, 7 horas para treinar a redação, treinar o meu raciocínio de redação, treinar minha capacidade linguística. Então eu vou aprender sobre. Eu peguei um tema político, vou aprender sobre um filósofo, vou botar no meu Anki como repertório sociocultural. Já é um ótimo estudo para humanas também. Porra, é incrível, velho. O primeiro dia ele é muito redondo, mano. Se tu aprende
se tu faz um estudo de lexicologia no geral, que nem eu tô fazendo, tu consegue tirar questões de humanas. E tu melhora na redação. Se tu faz um estudo de humanas profundo, tu consegue usar repertório na redação. Repertório sociocultural. Além de que tu tá estudando repertório linguístico na, na prova de linguagens, então tu consegue usar isso para estruturar um bom repertório sociocultural. Que loucura, né, rapaziada? Então, assim, vamos estudar e aprender palavras novas, vamos potencializar o nosso vocabulário, vamos tornar as coisas mais ágeis, mais velozes, vamos otimizar o nosso tempo aí de pensamento crítico durante a redação, beleza? Então, um abraço e um beijo pra todo mundo, pra alguns também. Esquece o beijo, só um abraço pra todo mundo, bons estudos e até algum dia aí, né, rapaziada? Vamos ver aí o dia que tiver, né? Provavelmente amanhã de manhã.